Título: O milionário descobre que a mendiga negra que humilhou é a dona da herança. Ricardo Albuquerque, o rei do Leblon, engomadinho, cheiroso, dono de metade da Vieira solto, sempre com um sorriso torto para quem não estava à altura dele. E para ele, quase ninguém tava. Todo dia a mesma cena. Ricardo saindo do carrão importado, relógio brilhando, e lá estava ela, Dona Maria, catando latinha na porta. Bom dia, ela falava, a voz rouca, sofrida. Ricardo, no máximo, bufava. Às vezes, jogava uma moeda no chão, sem nem olhar. Some daqui, mendiga. Já tinha dito várias vezes. Mas o mundo dá umas voltas. E que volta! Ricardo, lá no escritório, reunião tensa com os advogados, a família toda reunida para saber quem ia ficar com a grana da bisavó. Uma fortuna de fazer inveja a sheik árabe. De repente, o Dr. Carvalho, a voz embargada, solta a bomba. Encontramos um documento, um testamento antigo. A herdeira é a Dona Maria. O silêncio cortou o ar como uma faca. Ricardo travou. A Dona Maria? Aquela velha maltrapilha, dona de um sorriso banguela, a herdeira bilionária? Impossível, mas não era. Os documentos eram claros, assinados, reconhecidos em cartório. Uma história maluca de família, segredos do passado, um nó que ninguém nunca soube desfazer. E ali estava a verdade, escancarada na cara de Ricardo. A Dona Maria apareceu na porta do escritório no dia seguinte, acompanhada de um advogado parrudo. Olhou no olho de Ricardo, sem medo, sem raiva. Só justiça. Quero o que é meu, ela disse, a voz firme, ecoando no salão. A família Albuquerque entrou em pânico. A reputação, o poder, tudo ameaçado por aquela mulher que eles sempre fizeram questão de ignorar. Ricardo, ali no meio, sentiu um aperto no peito. Olhou para Dona Maria de outro jeito. Viu força, dignidade e talvez, só talvez, um pouco de remorso. Mas a história não acaba aí. No meio da confusão, o Dr. Carvalho chamou Ricardo num canto. A voz baixa, quase um sussurro. Essa herança, ela é amaldiçoada, Ricardo. Traz desgraça para a família há gerações. Tem certeza de que é isso que você quer? Amaldiçoada? Que tipo de maldição? E qual era o real interesse da Dona Maria? Justiça ou vingança? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Essa herança, ela é amaldiçoada, Ricardo. Traz desgraça para a família há gerações. Tem certeza de que é isso que você quer? Ricardo sentiu um frio na espinha. Amaldiçoada? Ele nunca tinha dado bola para essas coisas de superstição. Mas a cara do Dr. Carvalho era de puro terror. Que tipo de maldição? Ele perguntou, a voz tremendo. O advogado pigarreou. Uma antiga, uma história de ganância, traição, sangue. Dizem que quem toca nessa grana nunca encontra paz. Doenças, acidentes, desgraças. A família Albuquerque já viu de tudo. Ricardo riu nervoso. Bobagem, Carvalho. Isso é papo furado. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. Ele olhou para Dona Maria, que encarava a família Albuquerque com um sorriso enigmático. Justiça ou vingança?
No meio daquela tensão, um estrondo. A porta do escritório se abriu com violência e uma mulher morena, cabelo na cintura, vestida de preto, invadiu a sala. "Vocês não vão tocar nessa herança!" Ela gritou, a voz carregada de ódio. Todos se assustaram. A mulher, que aparentava uns 30 anos, era a cara da Dona Maria, só que mais jovem, mais selvagem. "Quem é você?" Ricardo perguntou, tentando manter a pose. A mulher riu, um riso amargo que ecoou no salão. "Eu sou a verdade, Ricardo. A verdade que vocês sempre esconderam. Eu sou Ana, filha da Dona Maria e neta do verdadeiro dono dessa fortuna." Um silêncio mortal. A Dona Maria, que até então parecia uma estátua, arregalou os olhos. "Ana, minha filha," ela sussurrou a voz embargada. Ricardo estava atordoado. Filha? A Dona Maria tinha uma filha? E o que ela queria dizer com neta do verdadeiro dono? Aquilo não fazia sentido. Ana avançou em direção à mesa, onde os documentos da herança estavam espalhados. Pegou um deles, um retrato antigo, amarelado pelo tempo. "Este é meu avô Antônio," ela disse, mostrando a foto. "O homem que construiu essa fortuna com o suor do próprio rosto e que foi roubado pelos Albuquerque." A família Albuquerque começou a se agitar. O doutor Carvalho tentou acalmar os ânimos, mas era tarde demais. Ana estava possessa. "Vocês mentiram, trapacearam, assassinaram. E agora querem usufruir do fruto do crime!" Ela gritou, os olhos faiscando. De repente, Ana sacou uma arma da bolsa. Uma arma antiga, enferrujada, mas que ainda inspirava pavor. "Eu vim buscar o que é meu por direito," ela disse, apontando a arma para Ricardo. "E vou fazer justiça com as próprias mãos." Um grito de pavor ecoou no salão. A Dona Maria tentou impedir a filha, mas Ana a empurrou com violência. "Não se meta, mãe! Essa gente destruiu nossa família!" ela gritou. Ricardo sentiu o coração disparar. Uma arma. Aquilo era loucura. Ele olhou para a Dona Maria, que chorava em silêncio. Quem era aquela mulher? O que estava acontecendo ali? Antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, um tiro ecoou no salão. Mas não foi Ana quem atirou. O doutor Carvalho, que estava atrás dela, sacou uma arma e disparou um tiro certeiro em suas costas. Ana caiu no chão, agonizando. O silêncio voltou a reinar no escritório, ainda mais pesado, mais denso que antes. Ricardo não conseguia acreditar no que tinha acabado de presenciar. O doutor Carvalho, com a arma ainda na mão, olhou para a família Albuquerque com um sorriso frio. "Problema resolvido," ele disse, como se nada tivesse acontecido. "Essa família é minha e eu não vou deixar que ninguém a ameace." Naquele instante, Ricardo entendeu tudo. A maldição da família Albuquerque não era uma história de fantasmas. Era uma história de poder, ganância e sangue frio. E ele estava no meio dela. O que ele faria agora? Quem era o doutor Carvalho de verdade? E qual era o verdadeiro segredo da Dona Maria? Naquele instante, Ricardo entendeu tudo. A maldição da família Albuquerque não era uma história de fantasmas. Era uma história de poder, ganância e sangue frio. E ele estava no meio dela. O que ele faria agora? Quem era o doutor Carvalho de verdade? E qual era o verdadeiro segredo da Dona Maria? Ricardo olhou para o corpo de Ana estirado. No chão, sangue escorrendo, misturado com poeira. A Dona Maria, ajoelhada ao lado da filha, soluçava baixinho, um som que arrepiava até a alma. O doutor Carvalho, com a arma fumegando na mão, parecia o próprio diabo, frio, calculista, sem um pingo de remorso. Você matou ela!" Ricardo gritou, a voz embargada, apontando o dedo para o advogado. O doutor Carvalho deu um sorriso de canto, um sorriso que dizia mais que 1000 palavras. "Precisava ser feito, Ricardo. Ela era uma ameaça. Uma pedra no nosso caminho." "Nosso caminho?" Ricardo repetiu, confuso.
Que história é essa de nosso caminho? Foi aí que a Dona Maria levantou a cabeça, os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar, mas com uma faísca de determinação que Ricardo nunca tinha visto antes. Ela olhou para o Dr. Carvalho e disse, com uma voz firme, quase um sussurro: Já chega, Fernando. Chegou a hora de contar a verdade. Fernando? O Dr. Carvalho se chamava Fernando? Que palhaçada era aquela? Ricardo não estava entendendo mais nada. A Dona Maria se virou para Ricardo. Meu filho. Ricardo travou. Filho? Ela chamou ele de filho? Impossível. Ele não podia ser filho daquela senhora humilde, sofrida, que vivia catando latinha na rua. Ele era Ricardo Albuquerque, o rei do Leblon, engomadinho, cheiroso, dono de metade da Vieira Solto. Eu sei que é difícil de acreditar, meu filho. A Dona Maria continuou, a voz embargada. Mas é a verdade. Eu sou sua mãe. E o Fernando, ele é seu pai. O mundo de Ricardo desabou naquele instante. Pai? O Dr. Carvalho, aquele monstro, era o pai dele? E a Dona Maria, aquela mendiga, era a mãe? Como assim? Que novela mexicana era aquela? O Dr. Carvalho, ou Fernando, sei lá, deu uma risada fria. Surpreso, Ricardinho. Achou mesmo que ia herdar essa fortuna fácil assim? Achou que a vida era só champanhe e carrão importado? Ricardo não conseguia falar. As palavras sumiram da boca. A cabeça girava. O estômago embrulhava. Ele olhou para o Fernando, para o homem que ele sempre admirou, o advogado respeitado, o amigo da família. E um monstro. Um monstro que tinha acabado de matar uma pessoa e que ainda por cima era seu pai. Eu não tô entendendo. Ricardo conseguiu murmurar, a voz tremendo. A verdade é simples, Ricardo, a Dona Maria explicou, com a voz embargada. Eu e o Fernando nos apaixonamos quando éramos jovens, mas a família Albuquerque nunca aceitou o nosso relacionamento. Eles me mandaram embora, me humilharam, me disseram que eu não era digna deles. E eu estava grávida de você. Ricardo sentiu um aperto no peito. Então era por isso que a Dona Maria vivia na porta do escritório dele. Ela estava perto do filho, mesmo de longe, mesmo sendo ignorada. O Fernando me prometeu que ia cuidar de você, que ia te dar uma vida boa. A Dona Maria continuou. E ele cumpriu a promessa. Mas ele se deixou levar pela ambição, pelo poder. Ele se tornou igual aos Albuquerque, ou pior. Fernando se aproximou de Ricardo. Eu fiz tudo por você, meu filho. Tudo. Eu te dei a vida que você merecia. E agora, nós dois vamos governar essa família juntos. Vamos ser os donos de tudo. Ricardo olhou para o Fernando. Viu a loucura nos olhos dele, a sede de poder, a falta de escrúpulos. E entendeu que ele não podia fazer parte daquilo. Ele não podia ser cúmplice de um assassino. Não, Ricardo disse, a voz firme. Eu não quero nada disso. Eu não quero dinheiro. Eu não quero poder. Eu só quero a verdade. E quero justiça pela Ana. Fernando arregalou os olhos. Você tá me desafiando, Ricardo? Depois de tudo que eu fiz por você? Você não fez nada por mim, Ricardo respondeu, com raiva. Você me enganou a vida toda. Você me usou para conseguir o que queria. Você é um monstro. Naquele instante, Ricardo tomou uma decisão. Ele ia lutar contra o pai, contra a família Albuquerque, contra a maldição que pairava sobre eles. Ele ia descobrir a verdade sobre o passado e ia fazer justiça pela Ana, pela Dona Maria, por ele mesmo. Mas como ele ia fazer isso? Fernando era poderoso, influente, perigoso. E Ricardo estava sozinho, perdido, sem saber em quem confiar. E o pior de tudo, será que a Dona Maria sabia de tudo que Fernando era capaz? Será que ela também era cúmplice? E qual seria o próximo passo de Fernando? Quem seria a próxima vítima? Ricardo sentiu um frio na espinha.
A guerra tinha acabado de começar. Naquele instante, Ricardo tomou uma decisão. Ele ia lutar contra o pai, contra a família Albuquerque, contra a maldição que pairava sobre eles. Ele ia descobrir a verdade sobre o passado e ia fazer justiça pela Ana, pela Dona Maria, por ele mesmo. Mas como ele ia fazer isso? Fernando era poderoso, influente, perigoso. E Ricardo estava sozinho, perdido, sem saber em quem confiar. E o pior de tudo, será que a Dona Maria sabia de tudo que Fernando era capaz? Será que ela também era cúmplice? E qual seria o próximo passo de Fernando? Quem seria a próxima vítima? Ricardo sentiu um frio na espinha. A guerra tinha acabado de começar. De repente, um grito. Não um grito de pavor, mas um grito gutural, sofrido, vindo da Dona Maria. Ela se contorcia no chão, dedo no peito, como se estivesse levando uma facada. Mãe! Ricardo gritou desesperado. Correu até ela, tentando entender o que estava acontecendo. Fernando sorria. Um sorriso cruel, sádico. Um efeito colateral, Ricardinho. A verdade sempre dói, não é? Ricardo não entendeu. Que efeito colateral? Do que Fernando estava falando? A Dona Maria tossia, cuspindo sangue. Ricardo, meu filho, a verdade, ela murmurava, com dificuldade. Ricardo segurou a mão da mãe, apertando com força. Que verdade, mãe? Me conta tudo. A Dona Maria respirou fundo, como se estivesse juntando todas as suas forças. Eu não sou sua mãe. Um choque percorreu o corpo de Ricardo. Como assim? Aquela mulher que tinha acabado de se revelar como sua mãe, agora dizia que não era? Que loucura era aquela? Quem sou eu, então? Ricardo perguntou, a voz tremendo. A Dona Maria olhou nos olhos de Ricardo, com um olhar triste, arrependido. Você é filho dos Albuquerque, filho do velho Albuquerque e da sua irmã, Teresa. O silêncio mortal tomou conta do escritório. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Irmã? Ele era filho da própria irmã? Incesto? Aquilo não podia ser verdade. Era um pesadelo. Só podia ser. Fernando gargalhou. Uma gargalhada alta, estrondosa, que ecoou no salão. Viu, Ricardinho? A verdade é ainda mais podre do que você imaginava. Você é fruto de uma aberração, de um pecado. A família Albuquerque sempre foi assim, doente, degenerada. Uma aberração! Naquele instante, ele entendeu tudo. Entendeu a maldição da família Albuquerque. Entendeu o segredo da Dona Maria. Entendeu o ódio de Fernando. Ele era a prova viva da podridão daquela família. E agora? O que ele ia fazer? Como ele ia viver com aquela verdade? Ele era um monstro, uma aberração. De repente, um clique. Um barulho seco, metálico, vindo das mãos de Fernando. Ricardo olhou para ele e viu uma seringa. Uma seringa cheia de um líquido verde, viscoso, que brilhava à luz do sol. Chegou a sua hora, Ricardinho, Fernando disse, com um sorriso diabólico. Eu tentei te dar uma vida boa, mas você me traiu. Agora você vai pagar pelo seu. Pecado. Você vai se juntar a sua irmã no inferno. Ricardo tentou fugir, mas era tarde demais. Fernando era rápido, forte, determinado. Ele agarrou Ricardo pelos braços e injetou o líquido verde na sua veia. Uma dor lancinante percorreu o corpo de Ricardo. Ele gritou, esperneou, mas não conseguiu se soltar. O líquido verde queimava suas veias, corroía seus órgãos, destruía sua alma. Ele olhou para a Dona Maria. Ela chorava em silêncio, com um olhar de profunda tristeza. Ela sabia o que ia acontecer. Ela sabia que Fernando ia matá-lo. E naquele instante, Ricardo entendeu tudo. A Dona Maria não era uma vítima. Ela era cúmplice. Ela sabia de toda a verdade. Ela sabia do incesto. Ela sabia do plano de Fernando. Ela era tão culpada quanto ele. E com essa última revelação,
Ricardo perdeu a consciência. O mundo escureceu. O silêncio tomou conta de tudo. Ele estava morto. Ou será que não? O que era aquele brilho verde que emanava do seu corpo? E por que Fernando parecia tão assustado? A história estava longe de terminar. E o pior estava por vir. E com essa última revelação, Ricardo perdeu a consciência. O mundo escureceu. O silêncio tomou conta de tudo. Ele estava morto. Ou será que não? O que era aquele brilho verde que emanava do seu corpo? E por que Fernando parecia tão assustado? A história estava longe de terminar. E o pior estava por vir. Fernando cambaleou para trás, os olhos esbugalhados. A seringa caiu das suas mãos, batendo no chão com um plique fraco. Aquele brilho verde. Ele conhecia aquele brilho. Impossível! Ele sussurrou, a voz embargada. Não, não pode ser! A Dona Maria, mesmo fraca, com o rosto banhado em lágrimas, esboçou um sorriso fraco. Você nunca soube de nada, Fernando. Sempre foi um fantoche nas mãos deles. Fernando olhou para ela confuso. Deles? Do que você tá falando, sua velha louca? De repente, o corpo de Ricardo começou a se levantar do chão. Não era um movimento natural, lento, gradual. Era como se alguém estivesse puxando ele para cima. Como um boneco. O brilho verde ficou mais intenso, envolvendo o corpo todo. E então aconteceu. A pele de Ricardo começou a rachar, como se estivesse se desfazendo. De dentro daquela casca humana surgiu outra coisa. Uma criatura alta, magra, com a pele verde escura e olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Uma criatura que parecia ter saído de um filme de terror. Fernando gritou. Um grito de pavor, um grito que vinha do fundo da alma. A criatura olhou para ele, com um olhar frio, calculista. Um olhar que dizia: eu sei quem você é. Eu sei o que você fez. A criatura abriu a boca, e em vez de um grito, um som gutural, saiu uma voz. Uma voz grossa, poderosa, que ecoou pelo escritório. Olá, papai, a criatura disse. Fernando desmaiou. Caiu duro no chão, como uma marionete sem cordas. A Dona Maria se arrastou até a criatura, com dificuldade. Meu filho, você voltou. Ela sussurrou com um sorriso de alívio. A criatura se abaixou e tocou no rosto da Dona Maria com uma das suas mãos gélidas. Eu nunca fui embora, mamãe. Eu sempre estive aqui, esperando o momento certo para despertar. E então, a revelação. A Dona Maria não era uma velha mendiga, uma coitada, uma vítima. Ela era a guardiã de um segredo milenar. Ela era a protetora da linhagem de seres que habitavam o corpo dos Albuquerque há gerações. E Ricardo era o último deles. A criatura se levantou e olhou ao redor. O escritório, a família Albuquerque, a fortuna. Nada daquilo importava. O que importava era o seu propósito, o seu destino. A hora chegou, a criatura disse, com a voz carregada de ódio. A hora de acabar com essa família maldita. A hora de vingar todos aqueles que sofreram nas mãos dos Albuquerque. E com um movimento rápido, a criatura desapareceu. Sumiu no ar. Como fumaça, deixando para trás apenas o silêncio e o corpo desmaiado de Fernando. A Dona Maria sorriu. Um sorriso enigmático, um sorriso que escondia segredos e planos. A guerra tinha apenas começado. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas quem era essa criatura? E qual era o seu plano? Isso você só vai descobrir no próximo capítulo, se tiver coragem. A Dona Maria sorriu. Um sorriso enigmático, um sorriso que escondia segredos e planos. A guerra tinha apenas começado, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas quem era essa criatura? E qual era o seu plano? Isso você só vai descobrir no próximo capítulo, se tiver coragem. Longe dali, no meio do vucu-vucu do rio, a criatura
que a gente podia chamar de Ricardo Monstro por enquanto, surgiu num beco escuro. A pele verde brilhava fraco na penumbra, e a galera que passava perto se benzia, achando que era coisa do além. Ele não ligava. Tinha um plano na cabeça. Um plano de vingança que borbulhava nas veias. Primeiro, os Albuquerque. Cada um deles ia pagar um por um. Depois, o resto do mundo. Porque, no fundo, todo mundo era meio culpado pela desgraça da família dele, né? Mas, de repente, uma dor forte. Uma dor que vinha de dentro, como se o corpo estivesse se rebelando. Ricardo Monstro cambaleou, se apoiando numa parede suja. O que estava acontecendo? Foi aí que ele viu, no reflexo de uma vitrine quebrada, o brilho verde sumindo, a pele voltando a ser humana, os olhos vermelhos perdendo a cor. Ele estava voltando a ser. Ricardo! Não! Ele gritou, a voz rouca, desesperada. Eu não quero! Mas era tarde demais. A transformação estava completa. De novo, ele era o Mauricinho engomadinho do Leblon. Só que dessa vez com um ódio fervendo no peito e um segredo monstruoso na alma. E no meio do desespero, uma voz fininha, doce que ele conhecia bem. Ricardinho, tá tudo bem? A voz perguntou. Ele se virou e lá estava ela, Teresa, a irmã, ou pior, a mãe. Ela sorria, um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso falso. Teresa, o que você tá fazendo aqui? Ele perguntou, a voz tremendo. Ela se aproximou, passando a mão no rosto dele. Eu sempre cuidei de você, Ricardinho. Desde que você era um bebê, eu nunca te abandonei. Ele se afastou com nojo. Não me toca! Eu sei a verdade! Eu sei o que você fez! Ela continuou sorrindo. A verdade? Que verdade, meu amor? Você tá confuso. Precisa descansar. E aí a bomba. Na verdade, Ricardo, você nunca foi um monstro. Ele arregalou os olhos. Como assim? Aquele líquido verde era só um truque. Uma farsa. A gente precisava que você acreditasse nisso. A gente? Ele perguntou. Quem é a gente? Teresa respirou fundo. E pela primeira vez, o sorriso sumiu do rosto dela. A gente é a verdadeira família Albuquerque. E a gente precisa de você, Ricardo. A gente precisa do seu sangue. Ela tirou um canivete da bolsa. Um canivete pequeno, brilhante, com um cabo de madrepérola. E, sem hesitar, cravou a lâmina no próprio braço. O sangue jorrou. Um sangue escuro, denso, quase preto. E antes que Ricardo pudesse fazer qualquer coisa, Teresa agarrou a mão dele e esfregou o sangue no rosto dele. Agora você é um de nós, Ricardo. Agora você pertence à família. E naquele instante, Ricardo entendeu. A maldição não era uma criatura verde, um monstro que saía de dentro dele. A maldição era o sangue dos Albuquerque. Um sangue podre, corrompido, que transformava as pessoas em monstros de verdade. E ele estava infectado. A última coisa que ele viu foi o sorriso de Teresa. Um sorriso frio, calculista, vitorioso. Bem-vindo à família, meu filho, ela sussurrou. E então tudo ficou escuro, de novo. E então tudo ficou escuro, de novo. Acordei tossindo, um mosto horrível de ferro na boca. A cabeça latejando, parecia que tinha levado uma marretada. Olhei em volta, um quarto escuro, cheirando a mofo. Paredes descascadas, uma cama velha com um colchão surrado. Onde eu estava? Tentei me levantar, mas as pernas não respondiam. Estava amarrado. Cordas grossas prendiam meus pulsos e tornozelos. Desespero. Tim me sequestrou. O que queriam comigo? A porta rangeu. A luz fraca de um corredor invadiu o quarto. Uma sombra se aproximou. Era ela. Teresa. Ela sorria. Aquele sorriso maldito que me dava calafrios. Que bom que acordou, Ricardinho, ela disse a voz melosa. Tava com saudades.
O que você quer comigo? Perguntei a voz rouca. Me solta. Ela riu, uma risada fria que ecoou pelo quarto. Soltar? De jeito nenhum, meu amor. Você é muito importante pra gente. Precisa cumprir seu destino. Destino? Que destino? Eu não queria saber de nada daquilo. Só queria sair dali, longe daquela mulher louca. Eu não vou fazer nada que você quer, falei, cuspindo as palavras. Eu vou acabar com vocês, com a família Albuquerque. O sorriso de Teresa sumiu. O rosto se fechou, endureceu. Você não. Entende, Ricardo? Ela disse, a voz agora carregada de ódio. Você é um Albuquerque. Você pertence a nós e vai fazer o que for preciso para manter a nossa linhagem. Ela se aproximou da cama. Tirou um objeto do bolso. Um bisturi. Medo. Puro, animal, paralisante. O que ela ia fazer comigo? Não faça isso. Implorei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Entende pelos meus apelos. Agarrou meu braço com força. A ponta do bisturi tocou minha pele. E então, uma explosão. Um estrondo ensurdecedor sacudiu o quarto. As paredes tremeram. O teto rangeu. Teresa se assustou, largando o bisturi. O que foi isso? Ela perguntou, a voz trêmula. De repente, a porta do quarto se abriu com violência. Um homem alto, forte, com um olhar determinado, invadiu o quarto. Ele vestia um sobretudo preto e carregava uma arma na mão. Polícia! Ele gritou. Mãos para cima! Teresa ficou paralisada, surpresa, confusa, sem saber o que fazer. O policial se aproximou da cama. Me olhou com preocupação. Você tá bem? Ele perguntou, enquanto cortava as cordas que me prendiam. Quem é você? Perguntei, ainda atordoado. Ele me ajudou a levantar. Me abraçou com força. Calma, Ricardo, ele disse, a voz embargada. Eu sou seu irmão. Irmão? Como assim? Eu não tinha irmãos. Meu nome é Paulo, ele continuou. E eu sou filho da Dona Maria. Filho da Dona Maria? Então era verdade? Ela tinha outro filho? Mas a ficha ainda não tinha caído. A cabeça girava, as informações se atropelavam. Eu sei que é muita coisa para processar, Paulo famou, percebendo minha confusão. Mas não temos tempo, precisamos sair daqui. A Teresa não está sozinha. Ele pegou minha mão e me puxou para fora do quarto. Corremos pelo corredor escuro em direção à saída. E foi aí que eu vi. No fim do corredor, parada na porta, a Dona Maria. Ela me olhava. Um olhar triste, arrependido. Mas não era só isso. No rosto dela, um sorriso. Um sorriso de alívio. Finalmente, ela sussurrou. Finalmente chegou a hora. E então, ela ergueu a mão e apontou uma arma para mim. Para mim? Paulo me puxou para trás, me protegendo com o corpo. Não, mãe, ele gritou. Não faz isso. Mãe, a Dona Maria era a mãe do Paulo? E por que ela estava apontando uma arma para mim? Antes que eu pudesse entender qualquer coisa, a Dona Maria apertou o gatilho. Um tiro, um grito, e tudo ficou escuro, de novo. Mas dessa vez, não era o escuro da inconsciência, era o escuro da morte. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Porque quando abri os olhos, estava em um lugar completamente diferente. Um lugar branco, limpo, asséptico. Um hospital. E ao meu lado, sentada em uma cadeira, me esperando, o Dr. Carvalho. Ou melhor, Fernando. Ele sorria. Um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Um sorriso sincero. Bem-vindo de volta, Ricardo, ele disse. Finalmente chegou a hora de te contar a verdade. E então, ele me revelou o segredo mais chocante de todos. Um segredo que mudaria tudo. Ricardo, ele disse, a voz calma. Você não é um Albuquerque. Você é meu filho. E a Dona Maria, ela é sua irmã gêmea. O quê? A palavra saiu como um sussurro. Sim, Ricardo. Somos irmãos. Irmãos gêmeos. Você tá mentindo, eu gritei. Não, meu filho. Tudo o que você pensava que sabia era uma mentira. Somos irmãos gêmeos. E antes que eu pudesse.
Similar à revelação bombástica, ele continuou. E você não foi baleado, disse, apontando para um curativo discreto no meu ombro. Ela atirou no palmo. A confusão era tanta que eu mal conseguia respirar. Como assim atirou no Paulo? Por quê? Porque ele sabia demais, meu filho. E a Dona Maria? Bem, ela sempre foi leal demais à verdadeira família Albuquerque. E antes que eu pudesse processar tudo aquilo, ele me lançou um olhar significativo e disse: Prepare-se, Ricardo, a verdadeira guerra está apenas começando. E você, meu filho, é a chave para tudo. A chave para o quê? E o que a Dona Maria, minha tia, tinha a ver com tudo isso? Tantas perguntas giravam em minha cabeça, e a única certeza que eu tinha era de que nada, absolutamente nada, era o que parecia. O turbilhão de segredos e mentiras me deixava atordoado, e a revelação de que a pessoa que eu achava que era meu pai era, na verdade, meu irmão, me deixava completamente sem chão. Quem era eu, afinal? E em quem eu poderia confiar? Mas antes que eu pudesse formular qualquer pergunta, Fernando se levantou e caminhou em direção à porta. Deixando-me sozinho com meus pensamentos. Apenas confie em mim, Ricardo, ele disse, antes de desaparecer no corredor. E prepare-se para o que está por vir. As palavras de Fernando ecoavam em minha mente enquanto eu me afogava em um mar de dúvidas e incertezas. Uma coisa era certa: minha vida nunca mais seria a mesma. As palavras de Fernando ecoavam em minha mente, enquanto eu me afogava em um mar de dúvidas e incertezas. Uma coisa era certa: minha vida nunca mais seria a mesma. De repente, a porta se abriu de novo. Fernando entrou, mas não estava sozinho. Atrás dele, a Dona Maria, com aquele olhar indecifrável. Ela segurava um terço na mão, como se estivesse rezando. Ricardo, precisamos conversar, disse Fernando, com uma voz estranhamente suave. Conversar sobre o quê? Sobre como vocês me manipularam a vida toda? Sobre como eu sou filho do seu irmão com a... Minha irmã? Gritei, a raiva fervendo em minhas veias. Fernando suspirou. A verdade é muito mais complexa do que você imagina, meu filho. Não me chame de filho! Eu não sou nada seu! Respondi, com mojo. A Dona Maria se aproximou, lentamente. Ricardo, meu querido. Ela começou, com a voz embargada. Não se atreva a me tocar! Gritei, me encolhendo na cama. Ela parou, com os olhos marejados. Eu só queria te proteger, meu filho. Proteger de toda essa maldade. Maldade? Vocês são a personificação da maldade, respondi, cuspindo as palavras. Fernando fez um sinal para Dona Maria, que assentiu com a cabeça. Ele se virou para mim com um olhar sério. Ricardo, você precisa saber a verdade sobre a sua origem, disse ele. Você não é filho do meu irmão com a sua irmã. Arregalei os olhos, confuso. Então quem são meus pais? Fernando respirou fundo, como se estivesse se preparando para soltar uma bomba. Você é filho meu com a Dona Maria. Um silêncio mortal se instalou no quarto. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquela velha que eu sempre desprezei, que eu cheguei a humilhar, era a minha mãe? E o Fernando, o monstro que eu odiava, era o meu pai? Não, isso não pode ser verdade, murmurei em estado de choque. A Dona Maria se aproximou, com os olhos cheios de lágrimas. É a verdade, meu filho. A verdade que nos foi roubada há tantos anos. Ela explicou que ela e Fernando eram apaixonados na juventude, mas a família Albuquerque nunca aceitou o relacionamento. Eles o separaram à força e a obrigaram a se casar com o irmão de Fernando, para manter o controle da fortuna. Eu nunca deixei de te amar, meu filho, disse ela, com a voz embargada. E o Fernando sempre cuidou de você, mesmo de longe. Olhei para Fernando, com um misto de raiva e confusão. Por que vocês nunca me contaram a verdade? Porque era perigoso, Ricardo, respondeu ele. A família Albuquerque faria de tudo para nos impedir. Eles são capazes de qualquer coisa. Mas agora a verdade veio à tona, disse a Dona Maria. E juntos
Podemos acabar com essa maldição de uma vez por todas. Eu não sabia o que pensar. A minha vida inteira tinha sido uma mentira. As pessoas que eu achava que eram meus pais, meus tios, meus irmãos, eram todos mentirosos, manipuladores, monstros. E agora, os meus verdadeiros pais estavam ali, na minha frente, me pedindo para confiar neles. Mas, de repente, algo estranho aconteceu. A Dona Maria começou a tossir. Uma tosse seca, violenta, que a fazia se contorcer de dor. Mãe! Gritei desesperado. O que está acontecendo? Ela tossia cada vez mais forte, cuspindo sangue. Fernando correu para socorrê-la. Mas era tarde demais. A Dona Maria caiu no chão sem vida. Fernando gritou, desesperado. Não, Maria, não me deixe! Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. A minha recém-descoberta mãe, a mulher que eu sempre desprezei, tinha morrido na minha frente. E então a ficha caiu. A Dona Maria não tinha morrido de causas naturais. Ela tinha sido envenenada. Olhei para Fernando, com desconfiança. Você fez isso? Perguntei, com a voz trêmula. Ele me olhou, com os olhos cheios de lágrimas. Não, eu nunca faria isso. Eu amava Maria mais do que tudo nesse mundo. Então quem fez isso? Perguntei, com raiva. Quem a matou? Fernando respirou fundo. A família Albuquerque, respondeu. Eles não vão parar até nos ver mortos. De repente, a porta do quarto se abriu com violência. Teresa entrou, com uma arma na mão. Vocês são os idiotas, disse ela, com um sorriso sádico. Acharam mesmo que iam se safar? Fernando se colocou na minha frente, me protegendo com o corpo. Fuja, Ricardo, salve-se! Mas antes que eu pudesse me mexer, Teresa apertou o gatilho. Um tiro. Mas não fui eu quem caiu no chão. Foi Fernando. Ele me olhou, com os olhos cheios de dor. Corra, meu filho. Ele sussurrou antes de fechar os olhos para sempre. Teresa se aproximou de mim, com a arma ainda apontada. Agora é a sua vez. Ricardo, disse ela, com um sorriso cruel. Eu estava paralisado de medo, sem saber o que fazer. A minha vida tinha se tornado um pesadelo sem fim. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Teresa hesitou. O sorriso sumiu do seu rosto. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu não posso fazer isso, disse ela, com a voz trêmula. E então ela apontou a arma para a própria cabeça. Eu sinto muito, Ricardo, disse ela, com a voz embargada. Eu sinto muito por tudo. E apertou o gatilho. Teresa apertou o gatilho. Um tiro. Mas não fui eu quem caiu no chão. Foi Fernando. Ele me olhou com os olhos cheios de dor. Corra, meu filho, ele sussurrou antes de fechar os olhos para sempre. Teresa se aproximou de mim com a arma ainda apontada. Agora é a sua vez, Ricardo, disse ela, com um sorriso cruel. Eu estava paralisado de medo, sem saber o que fazer. A minha vida tinha se tornado um pesadelo sem fim. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Teresa hesitou. O sorriso sumiu do seu rosto. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu não posso fazer isso, disse ela, com a voz trêmula. E então, ela apontou a arma para a própria cabeça. Eu sinto muito, Ricardo, disse ela, com a voz embargada. Eu sinto muito por tudo. E apertou o gatilho. Um silêncio ensurdecedor invadiu o quarto. Teresa caiu no chão sem vida, ao lado de Fernando. Sangue por todo lado. Um cheiro forte de pólvora no ar. Eu não conseguia me mexer. Estava em choque. Presenciei a morte de 2 pessoas em questão de minutos. A minha vida virou de cabeça para baixo em tão pouco tempo que eu não conseguia nem respirar. De repente, uma sirene. Polícia chegando. Preciso sair daqui. Agora. Me levantei cambaleando. A cabeça girava. Corri para fora do quarto. Tropeçando nos corpos. Precisava fugir, sumir, desaparecer. Não podia ser preso. Não podia ser acusado de nada. Saí do hospital correndo, sem rumo. As ruas do Rio fervilhavam de gente. Carros buzinando. Pessoas gritando. A vida seguindo normalmente, enquanto a minha desmoronava.
E foi aí que eu a vi. No meio da multidão, parada em frente a uma banca de jornal, ela me encarava. Dona Maria. Impossível. Ela estava morta. Eu vi ela morrer. Mas era ela. A mesma roupa, o mesmo terço na mão, o mesmo olhar indecifrável. Ela sorriu. Um sorriso frio, calculista, assustador. E então ela fez um sinal. De repente, senti uma dor lancinante nas costas. Caí no chão, sem ar. Olhei para cima e vi um homem, com uma faca na mão, fugindo pela multidão. Dona Maria observava tudo com um olhar de satisfação. Desculpa, meu filho, ela sussurrou, mas seu destino já está traçado. E então tudo ficou escuro, de novo. Mas dessa vez não era o escuro da morte, era o escuro da transformação. Senti meu corpo se contorcendo, se deformando, a pele ardendo, os ossos se quebrando. Uma dor insuportável, como se estivesse sendo queimado vivo. E então o silêncio. Abri os olhos, olhei para minhas mãos, garras, peludas, verdes. Eu era um monstro, de novo. Mas dessa vez era diferente. A transformação era completa, permanente. Eu era o monstro que sempre fui destinado a ser. Me levantei, cambaleando. Olhei para Dona Maria. Ela sorria satisfeita. Bem-vindo à sua verdadeira família, Ricardo, disse ela. Agora vamos começar a nossa vingança. E foi aí que a ficha caiu. Dona Maria nunca foi uma vítima. Ela sempre foi a líder, a mestre por trás de tudo. Ela manipulou a todos, a mim, a Fernando, a Teresa. Todos fomos peões em seu jogo macabro. E agora eu era a sua arma. A arma que ela usaria para destruir a família Albuquerque de uma vez por todas. Mas algo estava errado. Enquanto ela se aproximava, sorrindo, eu vi algo em seus olhos. Algo que não tinha visto antes. Medo. Puro, animal, paralisante. Então, entendi. Ela não estava no controle. Ela estava sendo controlada por alguém ou algo muito mais poderoso. De repente, Dona Maria caiu no chão, gritando de dor. Seu corpo se contorcia, como se estivesse sendo possuído por uma força maligna. E então, uma voz grave, cavernosa, que ecoou pelo ar. Chegou a hora, Maria, disse a voz. A sua missão foi cumprida. O corpo de Dona Maria se levantou do chão, levitando no ar. Seus olhos brilhavam com uma luz verde. E então ela explodiu. Uma explosão de luz e energia que me jogou longe, me arremessando contra a parede. Quando recuperei a consciência, Dona Maria havia sumido. Estava apenas um rastro de fumaça e um cheiro forte de enxofre no ar. Eu estava sozinho, de novo. Mas dessa vez eu não era mais um peão. Eu era uma arma. E alguém, em algum lugar, estava me controlando. Mas quem e por quê? Eu precisava descobrir. Antes que fosse tarde demais. O beco fedia mijo e desesperança. Olhei para o alto, a lua escondida pelas nuvens. Era hora de caçar. Mas controlar a fera era difícil. A voz dela, a da Dona Maria, ainda ecoava na minha mente. Vingança! Destrua os Albuquerque! Mas quem era eu? Ricardo? O monstro verde? Uma marionete? De repente, uma luz. Um carro parou na esquina. 2 caras saíram, engravatados, cheirando a dinheiro e arrogância. Albuquerque sentiu o sangue ferver. As garras se alongaram. Boa noite, rapazes. Rosnei, a voz distorcida. Gritos, pavor, sangue. Foi rápido. Demais? Talvez. Mas a sede... Ah, sede era insaciável. A noite seguiu assim, caçada após caçada. A cada morte mais forte, mais monstruoso. Mas no fundo, uma pontada de remorso. Era isso que eu queria? Ser um assassino? E então a visão. Um rosto,
Uma garota, olhos castanhos, sorriso doce. Ana, a filha da Dona Maria, a única que tentou me ajudar. Eu precisava parar. Mas como? A voz dela, a voz da Dona Maria, me dominava. De repente, tudo mudou. Uma dor lancinante na cabeça. Uma imagem, um lugar, uma casa antiga, abandonada. No alto do Corcovado. Lá estava a resposta. Cheguei na casa. O sol nascendo no horizonte. Um lugar sinistro, cheio de teias de aranha. E segredos. No centro da sala, um altar. E em cima, um livro. Antigo, encadernado em couro. Aproximei-me, hesitante. Abri o livro. Palavras estranhas, símbolos macabros. E então, uma foto. Dona Maria, jovem, linda. E ao lado dela, um homem. Um homem com os mesmos olhos que os meus. Meu pai. Na legenda, a verdade. A maldição não era dos Albuquerque. Era da minha família. Uma linhagem de monstros, alimentados por ódio e vingança. Dona Maria era a guardiã, eu, o herdeiro. Mas havia uma forma de quebrar a maldição. Um ritual. Um sacrifício. E então a porta se abriu. Teresa. Mas diferente. Calma. Serena. Eu sei o que você vai fazer, Ricardo. Ela disse com um sorriso triste. E eu vou te ajudar. Ela sabia. Ela sempre soube. O ritual foi rápido, doloroso, mas necessário. No final, a luz. Uma luz intensa, purificadora. A voz da Dona Maria sumiu. A fera se acalmou. Eu era Ricardo, de novo. Olhei para Teresa. Ela sorria. Um sorriso de paz. Você conseguiu, ela sussurrou. Você quebrou a maldição. E então ela fechou os olhos. Para sempre. Eu estava sozinho. De novo. Mas dessa vez, livre. Livre da maldição, livre da vingança. Livre do ódio. Mas e agora? O que fazer? Para onde ir? A resposta eu não sei. Mas a jornada continua. E você? Tá esperando o quê? Você precisa se inscrever agora no canal. Se não fizer isso, vai perder as próximas histórias que vão explodir sua mente. Esmaie o botão de like agora. É o seu jeito de mostrar que curtiu e de alimentar o algoritmo pra gente trazer mais conteúdo insano. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Qual a sua versão para o que aconteceu? Quem estava no controle? Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com 5 amigos que precisam conhecer esse final. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal. Mostre que você é um deles e faça a sua parte. A próxima história pode depender de você.